Terapia, o seu consultório psicológico com Adelina Cacombo. Dose de Terapia. Olá, estimado ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Dose de Terapia. É sempre uma alegria, um prazer saber que você já está conectado conosco para mais um aprendizado, para mais saúde e para mais sanidade mental. E falar para você com muito amor e carinho, Adelina Cacombo. Hoje vamos falar de um tema muito pertinente para mantermos a harmonia, a felicidade na nossa família. Vamos falar da disciplina, como manter uma disciplina, qual é o objetivo da disciplina, como implementarmos de fato este elemento na educação para que os nossos filhos cresçam de forma harmoniosa e que haja de fato ambientes harmoniosos no nosso lar, que haja bons relacionamentos. É importante que consideremos de facto este elemento importante na educação dos nossos filhos, porque nós vamos evitar muitos comportamentos difíceis, problemas emocionais, conflitos familiares, quando assim consideramos este elemento para que as crianças cresçam de forma bem orientadas, bem equilibradas e tenham de facto, ou então desenvolvam a autodisciplina. Este é o verdadeiro objetivo da disciplina, que as crianças desenvolvam a autodisciplina. Afinal, o que é a disciplina? Quando nós ouvimos falar sobre a disciplina, temos em consideração atitudes rudes, atitudes duras, drásticas, palavras difíceis, palavras inadequadas, palavras difíceis, e achamos que estamos a disciplinar os nossos filhos. Não é o verdadeiro significado da disciplina. E de acordo com os estudos, de acordo com os psicólogos, os pedagogos, os professores, eles concordam que a disciplina é a educação para o autodomínio, que torna a pessoa mais responsável, torna-a mais livre, mas também mais autocontrolada. Esta é a verdadeira disciplina, para que a criança cresça com autocontrole, autodomínio, sabe de fato o que deve fazer e o que não deve fazer. E à medida que vão sendo orientados, educados, eles vão criando hábitos que realmente vão facilitar o bom comportamento, a boa atitude na família e na sociedade. Talvez a grande preocupação de muitas mães é quando devo começar a implementar a disciplina. Desde que a criança nasce, querido papai, educador, querida mamã, vocês que nos acompanham fielmente todos os dias, você pode implementar já a disciplina desde que a criança nasce, a forma de se comportar, as manifestações comportamentais, emocionais, a forma como ela deve se alimentar, a forma como ela deve se vestir, a higiene. Desde cedo, o pai e a mãe, os responsáveis da criança, já devem colocar isso em prática de acordo à fase da vida da criança. Então, sim, você pode implementar já a disciplina desde que o seu filho veio a este mundo, porque o filho disciplinado será um filho bem equilibrado e vai evitando muitos problemas comportamentais, muitos problemas emocionais e familiares também, porque a disciplina tem esse objetivo, educar a criança para a vida, para saber de facto o que é real para ele e o que é real para a vida. Então é muito importante, querido papai, querida mamã, que tenhamos em consideração isso e vamos implementando
explicando de facto a verdadeira disciplina. O que é de facto disciplina? Não é uma atitude dura, drástica e que no final, o que é que nós temos acompanhado? Filhos desorientados, filhos difíceis de lidar, comportamentos difíceis, porque há alguma coisa no percurso educativo, no processo, algum posicionamento, alguma orientação esteve no extremo. Por isso é que é muito importante que a educação, este processo educativo tem que ser equilibrado para que a criança de facto desenvolva a maturidade, desenvolva a autodisciplina e esteja bem orientado tanto na família, na igreja e na sociedade. É importante que tenhas precauções relativamente à disciplina. Devemos ter algumas precauções quando falamos sobre a disciplina. Devemos ter algumas precauções relativamente à disciplina. O que é que se deve implementar? O que é que não se deve implementar? De acordo com Melgoza, um excelente autor, ele escreveu de facto e profundamente sobre esta questão da disciplina e outros aspectos quanto à educação da criança. E eu recomendo já aos pais a procurarem este livro, A Criança, a Arte de Saber Educar. Então este autor fala de algumas precauções que nós devemos ter em consideração quando falamos sobre a disciplina. Primeiro, você deve evitar atitudes superprotetoras ou permissivas. Temos às vezes a tendência de super protegermos ou sermos muito permissivos quanto à educação ou quanto a algum ensinamento que queremos implementar aos nossos filhos. Estas posturas têm como causa um afeto mal atendido e chegam a mimar o caráter e constituem barreiras para que a criança cresça de forma equilibrada e às vezes tenha dificuldade de tomar decisões importantes. Então, caro papá, não exagere em atitudes de superproteção ou permissividade. Há que se ter um equilíbrio para que a criança cresça de fato com a autonomia que ela precisa nesta fase do seu desenvolvimento. A outra precaução quanto à disciplina, devemos evitar atitudes severas. Como é que é a postura de um pai severo? Não deixa que haja lugar de diálogo, que impõem o seu parecer e não respeitam a individualidade infantil. Esta conduta, caro ouvinte, pode produzir resultados desastrosos na criança, uma vez que desvirtua a personalidade, esmaga a vontade e provoca condições de angústia, inibição e desconfiança. Então, caro papá, há que se ter muita atenção. Não seja muito severo, não seja muito severa, porque isso pode dar resultados muito negativos no progresso do seu filho. Às vezes as crianças crescem tão angustiadas, tão inibidas, tão desconfiadas, porque tiveram uma educação muito rígida, muito severa, uma disciplina muito severa. Esta não é o verdadeiro significado da disciplina. Temos que ter o autodomínio e saber equilibrar, saber dosar bem esta disciplina para que a criança cresça de forma equilibrada. E a outra orientação que o que você deve evitar também na disciplina são as críticas, as acusações, as comparações entre as pessoas, entre os filhos, entre as crianças. Deves evitar esta postura porque vai desequilibrar a disciplina. Devemos evitar esta postura. Estas atitudes não contribuem para um clima de compreensão e têm efeitos contrários aos desejados. Às vezes, querido papá, querida mamãe, o nosso desejo é que os nossos filhos cresçam de forma educada, bem orientadas, filhos com comportamentos desejáveis. Só que às vezes os métodos que nós implementamos podem ser que não sejam apropriados. Então temos que saber que
tipo de método, qual é a melhor forma que nós queremos de facto que o nosso filho cresça de forma disciplinada. Então, devemos evitar de facto essa atitude. E quando assim acontece, quando os pais tendem a comparar, a criticar e às vezes criar situações desembaraçosas para a criança, o que acontece? Essa criança pode crescer muito teimosa, muita rebeldia, muita timidez, apatia e indiferença. Então, querido papai, nós temos que ter muita atenção. Saiba o que você vai falar, como você deve implementar essa disciplina para que o seu filho cresça de forma segura, de forma saudável, tenha uma autonomia e que a sua personalidade não seja desequilibrada. E a outra precaução quanto à disciplina, deve-se utilizar a firmeza e a compreensão. A atitude firme, deve-se utilizar a firmeza e a compreensão. Aqui, caro papá, caro educador, a atitude firme e compreensiva que respeita a vontade das crianças com métodos persuasivos e raciocinando com elas, oferece o meio termo, tem que oferecer um meio termo justo para o exercício da disciplina. Quando os pais se movem neste âmbito de equilíbrio, as crianças vão entender de facto que o pai quer o melhor para si e vão aceitar com mais facilidade à medida que crescem e assim vão entendendo de facto o que o pai quer que ele seja, o que ele deve aprender, implementar na sua vida. É necessário que haja essa compreensão clara quando falamos sobre a disciplina, porque nós temos acompanhado de facto, em função à nossa realidade, há muito desafio quanto à educação e às vezes nós queremos nos colocar no extremo quando falamos sobre a disciplina. Não deve ser muito liberal, mas também não seja muito duro, ao ponto de você não conseguir expressar, mostrar afeto. Quando nós falamos sobre a disciplina, é uma disciplina equilibrada, uma disciplina positiva em que você vai mostrar a autoridade, mas com amor, a autoridade, mas com afeto. A criança deve saber que o pai está interessado para o seu bem-estar. Porém, nos ensinamentos em que nós devemos implementar quanto à disciplina, não devemos colocar de parte o amor. É assim que Jesus Cristo fazia. Ele ensinava com autoridade, porém com amor. Este é o melhor método quando nós falamos sobre a disciplina. Às vezes é muito desafiador como pais, principalmente a nossa realidade e os estímulos que são oferecidos aos nossos filhos e exigem mais de nós, mais paciência, mais maturidade, mais autonomia e mais segurança naquilo que nós queremos implementar para a nossa família, para os nossos filhos. Mas, querido papá, esta primeira parte da disciplina, nós queremos reforçar, sim, que haja disciplina, mas uma disciplina positiva, equilibrada, que demonstre amor e afeto aos seus filhos. Senão vamos ter, infelizmente, crianças frustradas, filhos desequilibrados emocionalmente. É isso que queremos evitar. Por isso é que estamos aqui para deixar essas orientações para que, de facto, a nossa família goze de boa saúde, não só mental, mas que as nossas relações sejam saudáveis e, de facto, ambiente propício e desejável de estar. E, caro ouvinte, eu quero que você reflita no seguinte texto que nós podemos encontrar no livro de Provérbios, capítulo 29, verso 17. Diz assim a palavra de Deus: corrige o teu filho e assim viverás tranquilo, pois ele te encherá de satisfação. Então, querido papá, querida mamã, nós temos responsabilidade sim de corrigi-los, mas com equilíbrio, com amor. Não permita que seu filho cresça sem limites, sem orientação, sem disciplina, porque o verdadeiro objetivo da disciplina é que o seu filho desenvolva a maturidade emocional, desenvolva a autodisciplina, desenvolva o autodomínio.
Este é o objetivo da verdadeira disciplina. Que o Senhor te abençoe e continue sempre conectado aqui na Rádio Adventos e tenha uma boa continuação. Estrelas no céu a brilhar, quem com sua mão cada rosto moldou e a vida em mim soprou. Cristo não me tem poder, sou homem presente, paz pra viver. Cristo não me tem poder pra dar a vida eterna àquele que apenas crê. Quem de seu trono desceu pra morrer por alguém como eu, quem perdoou o meu pecado, então no mais fundo oceano lançou. Cristo, esse nome tem poder, sou homem presente, paz pra viver. Paz pra viver. Esse nome tem poder pra dar a vida eterna àquele que apenas crê. Quem sobre as águas andou, um cântico em mim colocou. Cristo Jesus, rei do amor. Esse nome tem poder, sou homem presente, paz pra viver. Cristo, esse nome tem poder pra dar a vida eterna àquele que apenas crê. Esse nome tem poder, sou homem presente, paz pra viver. Esse nome tem poder pra dar a vida eterna àquele que apenas crê. Pra dar a vida eterna àquele que apenas crê. Dose de Terapia. O seu consultório psicológico. Dose de Terapia.